eu leio ao final da apresentação, ou se vocês quiserem se inscrever, vocês mandam inscrição para pergunta com o nome, para fazer ela direto você mesmo no microfone, quando acabar a apresentação, tudo bem? Então, vocês podem fazer uma coisa ou outra. E daí eu vou anotando aqui conforme elas forem chegando. Tudo bem? Ok. Tudo certo, Thaís. Combinado. Mas aqui em São Paulo deve estar uns 5, 6 graus agora, eu imagino, eu estou vendo que a Sônia está aqui com a gente, a Sônia está mais ao sul, então a Sônia, eu imagino que deve estar debaixo de neve. Começamos, então? Acho que já deu 14h05, acho que pode começar, sim. Também acho que a gente pode. Uhum. Acho que já pode, né, Beth? Ah, sim. O pessoal vai entrando também, né? Nossa, Sônia, a 2 graus? Que horror, Sônia. Espero que o Adail esteja em outra situação bem diferente. Se não... Nossa. Bom, boa apresentação, Renato. Deixa eu calar a boca aqui. Obrigado, Beth. Aqui agora está quente, né? Mas daqui a pouco vai estar 7 graus, 8. Tá certo, então vamos começar? Eu vou fazer uma breve apresentação do Renato, e daí já passo a palavra para ele, então. Tá bom? Bom, o Renato é mestre e doutor pela FEFELESH, na área de estudos linguísticos e literários em inglês, orientado pela professora doutora Elizabeth Harcourt de Latay. Ele tem o mestrado, defendido em 2014, intitulado Ensaio Semiótico sobre a Narratividade nos Jogos Digitais, e a tese de doutorado, defendida em 2019, intitulada Uma Perspectiva Intercultural sobre o Jogar. Ele era membro do GESUSP, participou conosco de vários eventos, organização de Menina Pós, entre outros eventos, e os seus principais interesses de pesquisa são os jogos digitais, semiótica e estudos de cultura, tendo artigos publicados na área e apresentações científicas nessa área. Então, eu passo agora para vocês a palavra para o Renato Razino, com a fala de hoje no FAPS, reflexões sobre uma abordagem intercultural em semiótica. Agradeço bastante, Thaís, a apresentação, e eu agradeço o convite do grupo para fazer essa apresentação. É uma honra bastante grande poder estar do outro lado agora, né, tendo participado de FAPS e outros eventos do GES como espectador. É bastante gratificante poder compartilhar um pouco do que o grupo me trouxe como pesquisador, como pessoa, né? Mas antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que aqui estão, né? São momentos bastante difíceis para nós em termos de vida mesmo, né? A situação é bastante desencorajadora, para dizer o mínimo, e se tem algo que que essa situação nos ensinou é o quão valioso nosso tempo é, e o quanto ele nos foge algumas vezes. E eu fico muito feliz e muito honrado da presença de todos, porque vocês escolheram passar esse tempo comigo, né? Então, eu gostaria de iniciar a palestra agradecendo e dizendo que isso é notado, e me é bastante gratificante. Né, para essa apresentação,
eu preparei uma reflexão a partir da minha tese de doutorado, que, como a Thaís disse, ela foi defendida no departamento de inglês, e ela não foi especificamente de semiótica, no sentido talvez estrito da palavra. Né, o meu mestrado ele teve a semiótica como norte e como a metodologia de análise, mas no doutorado, a semiótica, não que ela tenha sumido ou perdido importância na reflexão, muito pelo contrário, ela contribuiu em grande parte para que eu pudesse refletir, mas ela se misturou entre várias outras abordagens teóricas para uma reflexão que, em pontos, foi puramente teórica, em pontos foi um pouco filosófica, sobre o que é o jogar. Em alguns pontos houve um caráter de denúncia na minha tese dos problemas abordados. Então eu pensei que uma apresentação pura a respeito da tese talvez não fosse tão interessante para o grupo de estudos semióticos da USP, que trabalha majoritariamente com a teoria greimasiana. Né? Então, em vez de eu simplesmente focar no que eu trabalhei na tese, eu pensei em fazer uma abordagem de via contrária. Né? Na minha tese, eu usei a semiótica para pensar o meu objeto, dentre outras teorias, e ela me ensinou muito a respeito dele. Então, agora eu pensei em fazer o percurso inverso e ver como o meu objeto e as outras teorias que eu abordei me ajudaram a pensar a semiótica, né, para além daquilo que eu normalmente o faria, né. Eu penso, nesse sentido, talvez alinhado com o que Greimas e Fontanilli falam no Semiótica das Paixões, que a semiótica é uma disciplina que ela avança muitas vezes aos recuos. Ela, diante de um problema de análise novo, ela se reinventa, muitas vezes em suas bases. E, ao se reinventar, ela se abrange e dá um salto grande, podendo abarcar e pensar o mundo de diferentes maneiras, né? Eles falam isso a respeito das paixões, que representaram um problema teórico bastante grande na semiótica por muitos anos, na década de 70 e 80, né? O Semiótica das Paixões ele é publicado lá no início da década de 90, e eles falam muito claramente ao longo do livro que as reflexões feitas a respeito das paixões, elas revelaram mecanismos de funcionamento da semiose presentes em todo e qualquer discurso, todo e qualquer texto, mas que se apresentavam de maneira mais evidente no discurso passional. Né? Dentre os ganhos teóricos que eles apontam, que é possível depreender do texto deles, por exemplo, o estudo da percepção e daquilo que eles chamam de nível tensivo, né? Que não se confunde com a semiótica tensiva do Zilberberg. Especificamente, o Zilberberg ele tem a sua contribuição, mas olhando a linha do tempo dos estudos semióticos, pensando na publicação do Semiótica das Paixões por Greimas e Fontanilli, depois com o Tensão e Significação, já mais posterior no tempo, escrito por Zilberberg e Fontanilli, e os estudos de corpo e percepção do Fontanilli, e junto com a semiótica tensiva do Zilberberg, a gente consegue ver de maneira bem clara isso que Greimas e Fontanilli falam no início do Semiótica das Paixões, essa abordagem aos recuos. Né? As paixões representaram esse problema, deram essa nova dimensão teórica, as bases da teoria elas sofreram de maneira positiva uma reinvenção, e agora nós temos toda essa gama de diferentes teorias e maneiras de abordar a semiótica que a gente consegue ampliar para pensar o mundo para além do problema inicial, passional, que talvez tenha desencadeado toda essa mudança teórica. Né? Eu acho que os jogos digitais eles podem contribuir de uma maneira similar, né? Não porque eles incitem a alguma coisa especial e única a respeito deles, mas porque, dado o seu grau de novidade, talvez, e de estranhamento
causado pelo processo da sua interpretação, eles fazem com que nós nos atentemos para algumas questões que existem em outros tipos de texto, em outros tipos de objetos que se dão para análise semiótica, mas que nesses outros objetos estejam talvez um pouquinho escondidas, né? E no jogo eles se impõem e adquirem um primeiro plano e, portanto, nos permitem pensá-los de uma maneira mais contundente, talvez seja uma palavra boa, né? Então, eu vou fazer esse percurso falando um pouquinho da tese, falando de games, claro, mas em vários momentos da apresentação eu vou parar de falar de games e vou falar um pouco de como eu consigo, a partir dessa reflexão sobre os games, pensar outros objetos do mundo, né? E talvez isso possa contribuir para o desenvolvimento teórico dos trabalhos das pessoas que me assistem, possa trazer debates e tudo mais. Não se trata de reinventar a semiótica numa apresentação, claro, né? Eu não acho que uma pessoa só possa fazer isso, mas eu realmente acho que depois da minha tese eu consigo pensar o mundo através da semiótica de uma outra maneira que talvez, se eu não tivesse me debruçado sobre esse objeto, eu não conseguiria, né? Enfim, agora eu vou passar a fazer uma sumarização breve do que foi a minha tese e do problema teórico que eu me propus a analisar ali. E, basicamente, o que eu fiz foi uma reflexão acerca de um problema bastante grave que ocorre no mundo dos jogos digitais e daquilo que a gente chama de cultura nerd, cultura geek, de modo geral. E esse problema principal é a misoginia, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que é um problema que existe, mas que não ficou tão pronunciado na minha tese, que é a xenofobia e o preconceito racial e cultural de culturas minoritárias, consideradas minoritárias, no caso, né? O mundo dos games, para quem não é bastante inteirado ou não participa, ele é bastante cruel com mulheres de maneiras absurdamente grotescas em alguns pontos, né? Nós sabemos que a misoginia ela é um padrão cultural na nossa sociedade, mas no mundo dos games ela adquire uma forma bastante peculiar e bastante forte, porque pessoas ligadas a essa cultura, a cultura gamer, a cultura nerd, elas parecem em alguns pontos se orgulhar do ódio a mulheres, do ódio a minorias, do ódio a pessoas de outros países, que não os do centro cultural, como Estados Unidos e alguns lugares da Europa, né? Então, ao longo da minha tese, né, mais para o final especificamente, eu fui colocando essas questões e fiz uma análise e uma reflexão acerca de alguns eventos e jogos em que isso aparece de uma forma bastante acentuada, né? Dentre outras, eu trabalhei com uma breve análise da Gamergate, que foi um movimento organizado por jogadores, homens, para denunciar aquilo que eles chamam de uma tentativa de destruição dos jogos digitais enquanto elemento cultural e artístico, né? Eles acusam desenvolvedoras mulheres e teóricas feministas de quererem destruir o jogo digital. E isso se iniciou com uma denúncia absurda a respeito de uma desenvolvedora de jogos que teria
se valido de relações sexuais com jornalistas para promover os seus jogos. Esse texto foi escrito, se não me engano, por um ex-namorado dela, e levantou toda uma corrente a respeito da credibilidade do jornalismo de jogos digitais. A denúncia é absurda porque todas as pessoas com quem a desenvolvedora em questão teria tido relações não escreveram absolutamente nada a respeito dos jogos dela. Era só um caso de uma pessoa que teve um relacionamento terminado e resolveu se vingar da outra por meio dessa tática grotesca. Esse foi um dos pontos. O segundo ponto que me chamou a atenção foram os casos de assédio sexual e denúncias de estupro dentro de uma desenvolvedora de jogos bastante famosa, a Riot Games, que é responsável por um jogo chamado League of Legends. Um jogo bastante famoso e difundido no mundo dos games, porque ele é gratuito, ele roda em praticamente qualquer computador, e ele é bastante viciante em termos de jogabilidade competitiva. Existem campeonatos de League of Legends, e eles eles são transmitidos por grandes emissoras de TV, como a ESPN, e são disponíveis na internet. E a comunidade de jogadores do League of Legends, ela é conhecida por ser bastante agressiva e tóxica contra jogadoras femininas e também contra minorias, e de um modo geral. Jogadores norte-americanos de League of Legends frequentemente são xenófobos com membros de equipe que não falam inglês ou não conseguem falar inglês tão bem. O League of Legends ele tem uma interface em que o jogador ele se conecta ao jogo e clica para entrar numa partida, e ele é colocado num time aleatório com pessoas que também estão jogando online de vários lugares do mundo, a depender do servidor em que o jogador está registrado. E essas interações são bastante agressivas e problemáticas. E isso somado às atitudes da empresa, todas as denúncias feitas por elas, feitas a respeito dela, como, por exemplo, o fato de que mulheres não são contratadas, ou quando são contratadas são colocadas apenas em determinados cargos, ou tem o seu processo de entrevista feito de uma maneira absurdamente agressiva, deixando claro que a empresa prefere contratar homens que são jogadores bastante aquilo que a gente chama de hardcore, de jogos digitais, que são pessoas que investem muito tempo, muito dinheiro em certos tipos de jogos, enquanto mulheres são vistas como não jogadoras, não apropriadas para fazer o trabalho dentro dessa empresa. E quando são contratadas, são vítimas de assédio. Eu parti dessas questões que parecem fora daquilo que a gente normalmente pensaria como um estudo sobre jogos, e procurei demonstrar em como isso está refletido nos jogos, naquilo que a gente chamaria do jogo em si mesmo, entre aspas. Essa cultura misógina, ela é refletida dentro das figuras, dos tropos narrativos, da jogabilidade e outras questões que a gente encontra estudando o jogo em si mesmo. Um dos questionamentos que eu faço, inclusive, na tese, é justamente o problema da definição de jogo em si mesmo, o que isso viria a ser e tudo mais. Então, para refletir a respeito disso, como eu disse, eu usei a semiótica, e eu acho que essa reflexão ela pode contribuir também para pensar a semiótica de um modo geral. Esse foi o contexto geral da tese. Então, eu vou começar a apresentação daquilo que eu preparei, pensando um pouquinho o que viria a ser o jogo e o que eu entendo como jogo
dentro da semiótica, né? Aqui no primeiro slide vocês veem uma imagem, que é uma imagem de uma rua de uma cidade do Nordeste brasileiro. Ela foi considerada uma das ruas mais bonitas do mundo. Né? E por que eu trouxe essa imagem? Evidentemente, quando a gente anda por uma rua assim, nós temos diversas coisas que chamam a atenção da nossa percepção. Nós temos prédios, nós temos árvores, nós temos instalações elétricas, temos esse trilho que parece ser de um bondinho ou alguma coisa do tipo. Né? A rua, ela é um ambiente semiotizado de uma maneira bastante variada, né? Nós ouvimos pessoas conversando, nós vemos arquitetura, nós olhamos para o céu, olhamos para o chão, nós conseguimos ver uma história dessa cidade a partir disso, a rua de paralelepípedo, os ladrilhos da calçada e tudo mais. Existe toda uma semiotização, digamos assim, natural, quando nós andamos por um ambiente qualquer do mundo. O que eu entendo por jogo é um fenômeno que ocorre quando esse espaço, ou qualquer outro espaço, sofre uma reorganização semiótica bastante característica. No caso, seria quando você que está andando com o seu amigo por essa rua, vira para ele e diz: eu duvido que você consiga chegar até o carro preto pulando de uma perna só e cantando o hino nacional. A partir do momento que eu coloco esse desafio, eu faço uma reorganização semiótica desse espaço. Então, aquele carro que tinha uma leitura semiótica específica quando eu andava pela rua, é reorganizado em ponto de chegada. O lugar em que eu estou na rua é reorganizado em ponto de partida. Os elementos da calçada, os elementos da rua, o atrito de quando eu ando, é reorganizado em forma de obstáculo. O meu próprio corpo sofre uma reorganização, porque agora, caso eu aceite esse desafio, eu não posso mais andar, eu tenho que saltar com uma perna só. Então, essa reorganização semiótica é o que eu chamo de jogo. Não é algo que exista particularmente em objetos do mundo, né? Isso é bastante difundido nas teorias de ludologia, né, no estudo dos game studies, que o jogo ele não é algo que exista materialmente no mundo. Você pensando, por exemplo, num tabuleiro de xadrez, o jogo não é o tabuleiro e as peças. Eu posso usar o tabuleiro e as peças para decoração. Eu posso organizar as peças no tabuleiro de uma maneira completamente aleatória e movimentá-las sem nenhum critério. E isso não é xadrez. O xadrez ele ocorre a partir do momento que eu, com aquelas peças, as organizo de uma determinada maneira e tomo estratégias e práticas de uso que são reconhecidas e definidas como o jogo de xadrez. Né? Eu consigo, inclusive, jogar xadrez sem peças, né? Existe xadrez jogado por carta, existe xadrez mental. Eu posso jogar xadrez utilizando puramente coordenadas de linhas e colunas. Eu não preciso do elemento material. O que eu preciso é de um sistema que organize a minha experiência e interação com o mundo. E é isso que eu chamo de jogo em semiótica. Né? O jogo, ele evidentemente, ele ocorre no mundo, então ele não dispensa a materialidade do mundo, mas ele não é feito a partir dela unicamente. Né? Indo para o segundo slide, talvez seja uma imagem que algumas pessoas reconheçam da própria infância, que, no caso, é um jogo de futebol de rua. Né? E aqui fica, talvez, bastante claro esse elemento de reorganização de objetos do mundo. Nós vemos crianças jogando futebol, né? Nós imediatamente reconhecemos que essa imagem se trata de um jogo de futebol, pelo fato de que a bola rola, elas correm atrás da bola, né? A imagem ela nos evoca essa imagem de chutar a bola e de outras coisas, e nós vemos esses dois chinelos
que representam as traves do gol. Né? Então, essa reorganização espacial da rua, que é um objeto semiótico que se presta a diversas análises, agora vira um campo de futebol. Né? Então, eu trabalho com o jogo a partir dessa perspectiva. Né? A professora Renata Mancini, ela fala que jogo é prática, né? E eu concordo com o que ela diz, e é assim que eu trabalho. Né? Dentro daquele percurso gerativo do plano da expressão do Fontanille, o jogo ele está prioritariamente nessa parte das práticas que incide sobre os outros elementos desse plano de expressão, os signos, os textos e outras coisas, e os reorganiza de uma maneira específica. Por que que eu coloco o jogo nesse plano de análise e não em outro? Porque o estudo do jogo a partir de um elemento concreto com começo, meio e fim é bastante complexo, né? Eu penso na diferença entre a análise de uma partida de futebol versus a análise do jogo de futebol. Eu, evidentemente, consigo fazer uma análise do jogo Brasil e Itália da Copa de 1994, né? Aquela final histórica. Ela, evidentemente, tem diversos fatores semióticos dentro daquela partida. Eu consigo fazer uma análise narrativa daquela partida de um modo bastante claro. Né? Eu consigo pensar, no nosso caso, no time brasileiro como sujeito, no time italiano como um antisujeito, na taça como um objeto de valor, e por aí vai. Eu também consigo fazer uma análise semiótica de Brasil e Alemanha da Copa de 2014. Ela não seria uma análise tão feliz quanto a outra, mas ela é possível. Mas, por mais que eu faça análises dessas duas partidas, a análise da maneira como as regras do futebol são colocadas, como as paixões estão colocadas, ela é muito peculiar daquela instância da partida de futebol. E ela não necessariamente diz respeito ao que o jogo de futebol é semioticamente. Né? O jogo de futebol, de maneira abstrata, ele não se realiza completamente em nenhuma instância em que ele é colocado em prática. Né? Por exemplo, nessa imagem que está no slide, nós temos uma partida de futebol de rua. Mas existem partidas de futebol ocorrendo a todos os momentos em algum ponto do Brasil, provavelmente alguém sempre está jogando futebol. Na Europa também, menos em outros lugares. Né? Então, pensar o futebol enquanto objeto semiótico requer que a gente saia dessa materialidade realizada e pense na aplicação potencial desse conjunto de práticas, desse conjunto de estratégias, desse conjunto de formas de vida que estão em torno do futebol. Né? O futebol ele é um conjunto de regras, mas ele também é uma cultura de interação social entre pessoas, ele é uma cultura comercial muito grande, com venda de camisetas, artigos e outras coisas, todas ligadas a isso que é o futebol. Né? Então, quando eu falo em estudo de jogo, eu estou falando desse tipo de estudo e não necessariamente de uma instância realizada. Né? E lidar com esse tipo de objeto semiótico foi, em um primeiro momento da minha pesquisa, bastante desafiador. Né? Porque quando nós começamos os nossos estudos semióticos por aquilo que a gente chama de semiótica standard, que é muito utilizado como uma metodologia de análise de texto, privilegiando talvez textos literários, textos que têm uma narrativa ficcional, como um filme, uma peça teatral ou coisas do tipo, trata-se de uma teoria e de um método de análise bastante adequado para lidar com um objeto que se apresenta de muitas maneiras para contemplação. Né? Quando eu vejo um filme ou leio um livro, ele se apresenta para mim narrativamente, ele é completo, ele está finalizado,
na maioria dos casos, né? E muito embora eu não acesse todas as suas partes ao mesmo tempo, eu evidentemente começo lendo um livro pela primeira página, e eu vou desenvolvendo e aprendendo o seu sentido, construindo o seu sentido ao longo da minha leitura, ele tem um começo, um meio e um final que são determinados previamente ao meu encontro com ele, né? A história de Dom Casmurro, ela é a mesma para mim e a mesma para todas as pessoas que leem. As interpretações podem variar, a maneira como eu me relaciono emocionalmente com essa história pode variar, a maneira como eu a interpreto e escrevo sobre ela em uma análise semiótica pode variar. Mas o texto em si, entre aspas, não muda. Ele se apresenta da mesma maneira para todas as pessoas. Isso não ocorre com o jogo, né? Muito embora as regras do jogo sejam as mesmas tecnicamente, a maneira como elas se aplicam ao espaço de jogo de cada instância varia, dependendo de quem está jogando, do contexto em que eu estou jogando, das estratégias selecionadas por cada jogador em cada instância, tendo em vista que a gente sempre está lidando com o discurso sendo colocado em ato e com a pessoa que está participando do jogo sendo também o espectador que depreende semioticamente o que é aquele evento semiótico, né? Trata-se, na verdade, de um evento semiótico participativo, né, em que a sua construção é feita em ato pelos participantes, né? E a partir do momento que nós pensamos em categorias narrativas pensadas para um romance ou um filme, o pesquisador acaba tendo um pouco de dificuldade para fazer uma análise se valendo desses conceitos, né? Então, eu tive que partir para outras maneiras de delimitar o meu objeto e de me aproximar dele, né? Porque eu não conseguia justamente pensar o futebol, nesse caso do exemplo, a partir da mesma régua que eu pensava um romance. E eu, evidentemente, não conseguia reduzir o estudo do futebol como jogo a uma partida de futebol, né? Seria talvez o mesmo que fazer uma análise da escrita, da semiótica, do processo de escrita, pensando em analisar o processo de escrita de um romance apenas, né? O processo de escrita, ele tem uma semioticidade própria, talvez, regida por práticas, regidas por estratégias, regidas por formas de vida, e que em que elas se realizam em cada instância de escrita. Cada romance é fruto de um processo desses, mas eles não representam o processo como um todo, né? E isso se revelou bastante verdadeiro quando eu partia para o estudo de jogos que contavam histórias, né? Um desafio bastante grande da análise semiótica é lidar com jogos digitais mais recentes, que são objetos que eles não só podem ser estudados por meio de uma estrutura narrativa, mas eles em si contam uma história, né? Como é bastante sabido, a semiótica francesa, ela tem no percurso gerativo do sentido a narratividade como algo central, mas não necessariamente ela se aplica somente a um objeto ficcional que tenta contar uma história. Não é isso que a gente quer dizer quando a gente fala em narratividade, né? A narratividade é a maneira como nós nos relacionamos com o mundo semioticamente, né? Nós pensamos o mundo por meio de critérios narrativos, né? Então, uma partida de futebol, evidentemente, não conta uma história, necessariamente, né? Mas existem jogos que contam história, existem jogos que tentam narrar algo, né?
E mesmo nesses jogos, o estudo a partir das categorias narrativas da semiótica, tentando pegá-lo em uma totalidade, se apresentava de uma maneira bastante ruim para mim enquanto pesquisador. Por quê? Porque, muito embora o jogo conte uma história, ele nem sempre conta uma história da mesma maneira para todas as pessoas que jogam. Porque, como eu disse, o jogo ele depende da pessoa que joga para se desenvolver. Né? Então, duas pessoas jogando o mesmo jogo vão ter eventos diferentes ocorrendo na sua sessão de jogo. Existem jogos que mudam radicalmente o desenvolvimento do enredo a partir das escolhas do jogador. Né? Desde detalhes mínimos como o uso de uma espada versus o uso de um elemento mágico para derrotar um inimigo, até quem sobrevive ou não no final da história. Seria basicamente o assassino de um livro da Agatha Christie mudando para cada pessoa que lê o livro. Né? Isso ocorre de uma maneira bastante clara nos jogos. Muito embora o resultado de cada partida, de cada interação dos jogadores com um jogo específico possa ser estudado em sua totalidade por um esquema narrativo canônico, eu não consigo estudar o jogo a partir desse esquema, porque existem diversas variações que podem ocorrer. Não só na estrutura do enredo, como na estrutura visual do jogo. Né? E nesse slide que eu estou colocando agora, eu tirei um screenshot de uma partida minha de um jogo chamado Final Fantasy XIV. Né? Essa bagunça visual que vocês estão na tela, ela representa aquilo que eu via enquanto jogava. Né? Então, nós temos no canto superior esquerdo da tela uma lista com alguns nomes e alguns ícones, um verde, um azul e 2 vermelhos. Né? Um parece um machado, o outro parece uma harpa e tudo mais. Esse é um ponto, por exemplo, que mostra o nível de energia e vitalidade das outras pessoas que estão jogando comigo. Esse jogo é um jogo online, então eu estava jogando com pessoas que eu desconhecia, eu fui colocado pelo algoritmo do jogo com elas para realizar essa missão específica. Então, ao longo dessa tela de jogo, existem diversos elementos visuais diferentes e cada um me apresenta uma informação. No canto superior direito, nós temos o horário, né, nós vemos 2 horários, 4h53 PM, 10h19 PM. Um deles era o horário em que eu estava jogando, o outro é o horário do relógio interno do jogo. Né, então, naquele universo ficcional eram 4h53 da tarde. Essa informação é relevante para algumas coisas que o jogador pode realizar nesse jogo. Nessa especificamente, que era uma situação de batalha, o horário do jogo não interfere em absolutamente nada. Nós temos um mapa, temos essas informações abaixo do mapa do lado direito da tela, duty information, nós temos o nome, um tempo, que no caso é o tempo que eu tinha para realizar essa missão. Nós temos no canto inferior esquerdo uma tela de chat, nós vemos diversas coisas escritas ali, com diferentes cores. Na parte central embaixo, temos a minha lista de comandos que eu posso executar enquanto jogador, que é diferente para cada jogador, dependendo do tipo de personagem que ele joga, e por assim vai. Né? Em uma outra imagem de um outro ponto dessa missão, nós temos uma outra configuração visual, que vai mudando em ato a partir das decisões que cada jogador, não somente eu, mas as pessoas que comigo jogam, que podem mudar completamente aquilo que eu vejo na minha tela. Né? Todos esses elementos do jogo, eles, nesse software específico, podem ser editados. Aqui nesse slide que está apresentando agora, eu posso selecionar cada ponto da minha tela, editá-lo em termos de posição, transparência, cor, e eu posso até mesmo eliminá-los da tela. Né?
Eu posso colocar, eles estão na direita, eu posso colocá-los à esquerda ou vice-versa. Aqui no caso, eu não sei se fica fácil de ver, tem uma parte que está em laranja. Fica fácil de ver, Thaís? Essa parte laranja? Dá para ver. Dá para ver. Então, isso representa, voltando para 2 slides anteriores, existe um ponto dessa tela que está mais para o meio da tela, mais para a esquerda também, perto dessa lista de jogadores, tem um solzinho escrito The Balance embaixo. Você consegue ver, Thaís? Eu não sei se eu não dá mexi para ler, só dá para saber o que está escrito porque você falou, mas dá para ver o Dá para solzinho. ver. Voltando para a tela normal, esse ponto laranja aqui representa aquele elemento visual. Eu posso colocá-lo em qualquer lugar da tela. E eu posso mudar a sua aparência ou eu posso simplesmente deletá-lo. Eu não preciso que ele apareça na minha tela. Né? Então, quando a gente pensa um jogo em sua análise visual, é muito difícil, em alguns pontos, fazer uma análise com algumas categorias que a gente usa para fazer uma análise de um quadro, por exemplo, pura e simplesmente porque aquilo que eu vejo na minha tela não necessariamente é aquilo que os outros jogadores veem na tela deles. Né? E muitas vezes eu não consigo nem pensar em fazer uma análise baseada naquilo que o jogo em si mostraria para todos, porque eu não consigo nem saber como eles organizaram esses elementos, que elementos eles mantiveram na tela, quais as cores que eles escolheram para cada elemento, e por assim vai. É muito difícil também fazer uma análise de elementos que colocariam uma figuratividade, por exemplo, de força, potência ou outras coisas relativas a combate. Isso vai ficar mais claro aqui. Esse jogo é um jogo específico de RPG, que é o Role Playing Game. Cada jogador desempenha um papel específico na equipe, tem poderes que podem ser utilizados para derrotar os inimigos e tudo mais. Eu consigo melhorar os meus poderes e ficar mais forte vestindo equipamentos, né? Armaduras, armas e outras coisas. Né? Aqui nessa tela vocês veem a minha configuração de equipamento. No lado esquerdo vocês veem a minha personagem em pé com todos os equipamentos que estão sendo utilizados e a sua aparência. Esse hobby, esse traje meio bege, acinzentado e tudo mais. No caso, esse tipo de personagem é uma personagem que desempenha um papel de curandeiro no grupo. Né? O objetivo principal de quando eu jogo é manter as outras pessoas da minha equipe vivas frente aos ataques dos inimigos. E eu poderia inicialmente pensar na análise semiótica da figurativização do curandeiro como aquele que usa hobbies ou saias ou outros elementos que tem uma certa isotopia com a ideia de uma pessoa que cura, de uma pessoa que se vale de magia e não de um combate corporal, como, por exemplo, alguém que usaria um machado e usaria uma armadura pesada, por exemplo. Mas isso no jogo também é relativizado porque eu consigo, a partir desse menu que está aparecendo na tela, mudar a aparência desses equipamentos. Esses equipamentos, eles continuam com a mesma funcionalidade no jogo, mas eu consigo fazer com que eles tomem uma aparência, por exemplo, dessa vestimenta de temática havaiana, digamos assim. Essa vestimenta, ela foi introduzida no jogo com uma finalidade que a gente chama de puramente cosmética. Ela serve ela não aumenta a minha força em absolutamente nada, ela não faz com que eu desempenhe o meu papel de uma maneira diferente, ela simplesmente faz com que os equipamentos que eu uso adquiram uma outra aparência. Né? E eu não consigo pensar em relações semissimbólicas ou isotópicas a partir do momento que qualquer jogador, independente do seu desempenho,
pode utilizar as roupas da mesma maneira, né? Todos eles podem aparecer do mesmo jeito. Se eu retornar para as telas de batalha, fica bem difícil de ver a partir da imagem, mas a jogadora que está imediatamente do meu lado, no jogo, eu estou bem no centro da imagem, e um pouco mais para o lado tem um círculo amarelo, e tem um nomezinho em azul. Essa pessoa está usando um traje de marinheiro, que não tem absolutamente nada a ver com o tipo de personagem que ela joga, ou com as capacidades de combate. Fora as possibilidades que o software do jogo dá, é possível que o jogador também baixe da internet coisas adicionais para modificar ainda mais a aparência daquilo que aparece na tela. Aqui no caso eu uso modificadores corporais que mostram pelos corporais, músculos e mamilo quando o jogador está com um equipamento que mostra o torso. Aquilo que é original do software pode ser visto no próximo slide, que é essa personagem completamente plana, né? Voltando para o slide anterior, se vocês observarem os pés da minha personagem, a personagem está completamente descalça. Isso é uma modificação corporal que precisa ser feita a partir de um software externo ao jogo, porque sempre que você fica descalço no jogo, aqui eu não sei se dá para ver muito bem, mas a personagem está usando uma sandália bege, né? Não existe elemento descalço, né? Esses elementos de modificação corporal externos ao software original do jogo, eles são bastante populares nos jogos digitais, e muito embora eles não façam parte do jogo em si, entre aspas, é muito difícil achar alguém que não os utilize em uma escala ou outra, né? E alguns desenvolvedores de jogos, inclusive, encorajam o seu uso, né? Eles disponibilizam, junto com o software de jogo, softwares de modificação em que o jogador pode alterar os arquivos do jogo da maneira como bem entender. Desculpe. E a partir dessas modificações, que podem ser colocadas na internet para qualquer jogador fazer um download e modificar o seu próprio jogo, algumas desenvolvedoras também adquirem ideias e, posteriormente, modificam o jogo em si, para refletir os gostos da comunidade de jogadores. É bastante comum atualmente que as empresas façam isso, né? Fiquem atentas à maneira como os jogadores alteram e utilizam o software de jogo para fazer modificações posteriores que depois são disponibilizadas para todos os jogadores oficialmente pelo próprio software de jogo, né? Então, pensar o jogo digital também é pensar o jogo dessa maneira talvez bastante pessoal e única, que cada pessoa que se aproxima do software tem de com ele interagir, né? Fazer uma análise visual, como eu disse, de um jogo como Final Fantasy XIV é extremamente desafiador, né? A Clarissa, aqui do GES, quando eu conversava com ela a respeito desse assunto ontem à noite, ela falou que é uma verdadeira caixa de Pandora quando a gente parte para as modificações corporais. E a caixa de Pandora é realmente uma imagem muito boa, né? Porque abre um mundo de possibilidades visuais que eu não conseguiria dar conta de uma análise holística desse jogo, né? Analisando todos os pontos, pegando as categorias eidéticas, cromáticas, topológicas, e simplesmente uma análise desse tipo para dar conta de todas as possibilidades visuais que eu, enquanto jogador, posso fazer nesse software, não caberia numa análise. Eu não consigo pensar de uma maneira tão ampla com essas categorias que são muito mais feitas a partir de discursos com começo, meio e fim. Eu consigo fazer uma análise topológica, eidética e cromática daquilo que eu vejo na minha tela, mas isso não necessariamente reflete o jogo, né?
Então, assim como no futebol de rua, eu tenho essa variação bastante grande de elementos que eu posso utilizar para fazer uma trave, dos elementos que compõem o jogo. No jogo digital, eu tenho essa mesma mobilidade, essa mesma maleabilidade de, digamos assim, negociação com a atividade que está sendo proposta por um software ou por um livro de regras ou coisas desse tipo. É muito comum isso no universo dos jogos. Eu penso que, se não uma familiaridade com jogos digitais, a maioria das pessoas consigam ter uma familiaridade com jogos de tabuleiro ou outras atividades lúdicas feitas em casa, como baralho ou outras coisas do tipo. Né? Pensando num jogo de baralho, um jogo como Buraco, por exemplo, a minha família joga Buraco de um jeito que outras famílias não jogam. Né? Então, frequentemente, quando eu jogo baralho com outras pessoas, essas pessoas elas têm que me explicar quais são as regras da casa, que diferem das regras do buraco em si, digamos assim, e diferem também das regras da minha casa, porque a gente sempre adapta. Me travou o Renato, eu parei de ouvir ele, não sei se travou para todo mundo. Agora voltou, Renato, fala alguma coisa. Qual a parte que eu parei? Para mim parou buraco, as famílias adaptam. Entendi. É o que a gente chama é o que os desenvolvedores chamam de regras da casa. Né? Cada família joga buraco de um jeito. Pensando num jogo comercial como Banco Imobiliário, por exemplo, cada pessoa joga Banco Imobiliário de um jeito. Eu nunca terminei uma partida de Banco Imobiliário, né, de acordo com aquilo que está nos livros de regra. Porque aquelas regras abstratas, elas não necessariamente se aplicam à maneira como eu e as pessoas que jogam comigo se divertem. Né? Então é bastante comum que dentro do universo dos jogos nós modificamos inclusive as práticas propostas pelos desenvolvedores daquele jogo específico para se adaptarem à nossa realidade como um todo. Né? E esses elementos todos eles dificultam bastante a análise do jogo como algo fechado. Né? Então, qual o tipo de análise que eu gosto de fazer quando eu estou trabalhando com o jogo? São análise de determinados elementos isolados, não a análise do todo, como uma coisa holística, como a gente talvez costume fazer com um romance ou alguma coisa do tipo, mas de como cada elemento em si, individualmente, contribui para algum ponto específico que eu estou querendo salientar. Né? Então, voltando a essa imagem, eu não vou focar em tudo que está aparecendo na tela. Eu vou focar em determinados elementos que são especificamente relevantes para o ponto da atividade que eu estou querendo colocar. No caso, eu não sei se fica fácil de ver que existe um círculo vermelho muito grande embaixo da minha personagem, que está bem no centro da tela. Você consegue ver, Thaís, esse círculo? Eu não sei se fica claro no slide. Vejo. É um círculo laranja. Esse círculo laranja, ele indica que naquele local em que eu estou, um ataque vai ser dado pelo inimigo. Então vai cair uma pedra em cima da minha personagem, um furacão de gelo, alguma coisa desse tipo. Né, furacão de gelo parece uma coisa absurda, mas para quem joga RPG não necessariamente é. Então esse círculo ele me alerta que eu preciso sair dali ou eu vou ser atingido, ficar mais fraco fisicamente, ou até mesmo morrer no jogo. Né? Então, esse elemento, ele representa uma coisa que eu consigo, no micro, fazer um estudo semiótico com elementos narrativos de uma maneira muito clara. Né? Então, esse é um procedimento que o jogo utiliza para me dar uma informação relevante para a minha atividade. E essa informação faz com que eu tome alguma decisão que vai alterar
a minha ação dentro do jogo, e no esquema narrativo mais global, vai modificar aquilo que é visto na tela. Então, por exemplo, quando eu estava jogando, eu evidentemente saí dessa área para não ser atingido, e as outras pessoas que estavam jogando o jogo comigo viram a minha personagem se movimentar, né? Em outros momentos eu poderia ter simplesmente ignorado esse alerta, ficado ali, e elas veriam uma outra animação, que seria a minha sendo atingido, a minha caindo em batalha e tudo mais. Então, esses elementos micro que nós temos, que tem informações narrativas, que tem informações relevantes semioticamente para quem está jogando o jogo, eles são aquilo que a gente chama de cápsulas, aquilo que alguns teóricos de jogo chamam de cápsulas de sentido, né? É bastante interessante que uma das teóricas que fala nesse sentido encapsulado por meio desses pequenos procedimentos, que ela chama de procedimentos narrativos, ela chama isso de algoritmo propiano, né, porque ele representa algumas pequenas categorias narrativas que são bem básicas e que ela relaciona com a teoria do Vladimir Prop. Então, sim, eu consigo utilizar os conceitos de semiótica narrativa e discursiva para analisar essas pequenas cápsulas de uma maneira bastante confortável, justamente porque até os próprios desenvolvedores de jogos falam no Vladimir Prop, que é de boa parte de onde o Greimas tirou essas categorias narrativas que a gente utiliza na semiótica francesa, né? Então, a maneira de interação narrativa do jogo, ela se dá muito mais pela repetição desses pequenos procedimentos, né, que vão dando informação narrativa, do que propriamente por um esquema narrativo enorme, complexo, que se forma no final, né? É muito comum que jogadores não terminem os jogos, porque a partir do momento que você joga um jogo por muito tempo, ele te sacia narrativamente, ele chega num ponto de saturação, né? Esse é o termo que os estudiosos do cyberespaço, dos game studies, utilizam para falar. A narrativa digital, a narrativa alinear do cyberespaço, ela não se dá propriamente por se seguir um fluxo de começo, meio e fim, mas por uma repetição exaustiva de procedimentos até que o jogador se sinta saciado e entre num estado de saturação. Enfim, é esse o modelo de aproximação que eu entro nos jogos. Então, basicamente, o que a gente está querendo colocar aqui nessa maneira diferente de abordar um objeto é, na verdade, uma semiose idiosincrática. É uma semiose que não se baseia necessariamente naquilo que é partilhado, igual para todos, mas da maneira como cada corpo, cada sujeito, cada participante desse ato semiótico se apropria desses pequenos elementos narrativos tão diferentes e monta o seu próprio percurso pessoal, o seu próprio processo semiótico individual, né? Evidentemente, esses processos semióticos, eles não são aleatórios. É claro que, muito embora esses elementos tenham uma variedade enorme, eles não são infinitos, né? Eles só têm um número de combinações possíveis muito grande para que eu possa exaustivamente analisá-los e elencá-los de uma maneira organizada, em todas as suas possibilidades e combinações, mas eu posso estudá-los individualmente e, a partir daí, ver qual é o tipo de proposta e de interação que está sendo feita por aquele software, por aquele jogo, por aquela proposta de jogo específica. Pensando nessa semiose mais idiosincrática, foi que eu comecei a verificar algumas questões relativas ao modo como cada pessoa
se apropria dos objetos semióticos de uma maneira geral, né? Porque muito embora eu esteja aqui falando de jogo, todos esses elementos de semiose idiosincrática, eles aparecem em outras formas narrativas, outros objetos artísticos que a gente vê. Pensando, por exemplo, no cinema, num filme, ou uma coisa, ou um livro mesmo, nós temos diversas questões que nós não necessariamente incluímos nas nossas análises, mas que estão ali e que tem um papel importante na maneira como nós aprendemos semioticamente um objeto qualquer. Né? Quando nós lemos um livro, nós temos a posição em que nós nos sentamos na cadeira, nós temos a capa do livro, nós temos muitas vezes o nosso marcador de página, nós temos os sons ambientes que estão ao nosso redor, e que não necessariamente entram na análise. Né? A gente faz uma abstração daquilo que seria o texto em si, e nós deixamos de lado todos esses elementos semióticos que estão ao redor da nossa atividade, da nossa interação com o livro, e que a gente considera irrelevantes para o processo semiótico. Por quê? Porque a gente está buscando, em geral, na semiótica, aquilo que é partilhado entre todas aquelas pessoas que interagem com um determinado livro. Então, retomando Dom Casmurro, né, eu falei dele anteriormente, o nome ao menos, nós buscamos aquilo que todas as pessoas que lendo um Casmurro vão acessar. Enquanto as condições materiais da minha leitura, né, se eu pego um livro de uma biblioteca ou se eu compro esse livro, né, se eu compro um livro novo ou se eu pego de um sebo, qual a edição que eu pego, a capa, o contexto geral de leitura, são ignoradas de alguma maneira. Mas não somente esses elementos mais pessoais e circunstanciais são ignorados, mas muitas vezes as práticas de leitura de determinado grupo social, né? É bastante comum que pessoas de diferentes níveis de escolaridade ou que têm diferentes formações acadêmicas se aproximem da leitura de um livro de uma maneira diferente. Por quê? Porque nós temos práticas, estratégias de leitura e formas de vida do livro enquanto pertencente a uma cultura literária que podem sofrer variações grandes de pessoa para pessoa, né? Isso é bastante estudado pela estética da recepção, que é uma corrente de crítica literária, né? E que para as pessoas do curso de letras da USP, fica bem fácil de acessar a partir de algumas teses que existem disponíveis na biblioteca, dentre as quais eu poderia citar uma tese, que depois eu posso colocar a referência aqui no chat, mas que, se eu não me engano, a tese chama Um Africano Lê Macunaíma. O que é que... desculpa pelo alarme, eu coloquei aqui para controlar meu tempo. Essa tese, o que ela diz? Qual é o objetivo dessa tese? É que uma pessoa, no caso, o autor da tese é um africano, o nome dele é Dadie Kakou, ele faz uma leitura de Macunaíma a partir da sua cultura, em contraponto com a leitura da Gilda de Mello e Souza, e das leituras correntes de Macunaíma como um texto pertencente ao fantástico, ao maravilhoso. Ele faz uma leitura a partir da sua cultura do Macunaíma como um livro realista. Porque todos os elementos do Macunaíma, como a transformação em objetos, as modificações corporais que o Macunaíma sofre ao longo da história, são elementos pertencentes à sua cultura oral do seu país. Né? Ele é de um país africano de colonização francesa. Ele não fala exatamente qual país, se eu não me engano, faz bastante tempo que eu li essa tese, eu li em 2008 para uma disciplina do meu curso de graduação, mas ele me veio à mente agora,
me parece um exemplo relevante de como questões materiais, questões referentes às práticas, as formas de vida, as estratégias de leitura influenciam na nossa relação semiótica com o objeto e vão contribuir para a criação de sentido em ato quando nós lemos um texto, né? Só que na análise nós abstraímos todas essas condições e partimos para aquilo que a gente chama do texto em si, né? Mas isso é uma abstração, né? Nós fazemos esse processo de uma maneira muito natural, em que nós recortamos aquilo que nós vamos considerar como texto, e nós deixamos de lado essas questões. E no jogo é muito difícil deixar isso de lado, porque isso está muito presente e é muito marcado, materialmente até, no próprio software de jogo e em outras questões, né? Então, a partir dessa reflexão, eu comecei a pensar o objeto de uma outra maneira, mais voltada para semióticas idiosincráticas. Eu comecei a utilizar bastante o grupo Mi, né, na minha pesquisa, pensando nas questões também biológicas de corpo, mas culturais e históricas em que aquele corpo se encontra, e pensando nos conceitos de ana e catasemiose, que eles colocam dentro do livro O Princípio da Semiótica deles, em que fala da semiose como um movimento em que a pessoa interage com o mundo, recebendo estímulos materiais dele, fazendo um processamento e depois devolvendo isso de uma maneira ativa para o mundo, de alguma maneira, né? Então, eu comecei a pensar de uma maneira mais pessoal de como a gente aborda e pensa na semiótica enquanto prática, né? Também usei bastante o Fontanille no livro Formas de Vida, nas questões de corpo e tudo mais. Fora da semiótica, eu utilizei bastante teoria queer e teoria decolonial, dentre elas a Sara Ahmed, que é uma teórica que tem vários livros e que ela fala bastante de fenomenologia e de orientação, né? Sexual, orientação de gênero no mundo. Ela faz uma reflexão bastante interessante a respeito de como diferentes pessoas abordam objetos dos mais variados do mundo a partir da sua posição no mundo e dos caminhos pelos quais cada pessoa é muitas vezes forçada a percorrer, né? Ela faz reflexões bastante interessantes a respeito da mesa enquanto objeto, né? Tendo a mesa como centro da reflexão, no sentido da mesa do filósofo, localizada no escritório que fica numa parte privilegiada da casa, que tem uma janela que dá para a rua, que pode ser vista de fora, versus a mesa da cozinha, que é mais colocada para o trabalho feminino, que é um trabalho desvalorizado, que muitas vezes não é considerado trabalho, e que fica escondido na parte dos fundos da casa, né? E ela começa a fazer toda uma linha de pensamento nas questões de quem utiliza cada mesa, quem se aproxima de cada mesa, quem mantém a mesa limpa e organizada. No caso, não é o filósofo que limpa a própria mesa, é a esposa do filósofo. Ela está pensando especificamente nos filósofos do início do século XX, do século XIX e de outras coisas, né? Então, ela pensa no trabalho intelectual como a maneira como a gente se aproxima dos objetos materiais, dos objetos de escrita, dos objetos que são permitidos ou não para determinadas pessoas, né? Pensando no nosso histórico cultural do acesso de mulheres à educação, do acesso de minorias à educação e tudo mais. Ela vai fazendo essas reflexões e pensando nas diferenças
no caso que eu chamo de semióticas, que surgem a partir dessas interações mais pessoais, ou não necessariamente pessoais, mas circunscritas a determinados grupos sociais, e que modificam a maneira como cada um se aproxima de objetos, né? Como esses objetos não são necessariamente os mesmos para cada pessoa. Cada objeto tem uma história pela maneira como ele é inserido no mundo, e cada pessoa também tem uma história, e o encontro de um objeto com um sujeito é marcado também por uma história desse encontro, e das condições em que esse encontro pode ou não se dar. Então, a gente está falando em diferentes processos semióticos que ocorrem a partir de todas as condições, de todos os elementos socioculturais, históricos, materiais, que vão ocorrendo em cada interação possível com o objeto. Né? Então, assim como nos games, em que a gente tem que pensar o que cada pessoa está vendo na sua própria tela, quais são os elementos narrativos que cada pessoa escolhe e elenca nas decisões que ela toma dentro de um jogo, e que vão modificando o seu próprio processo semiótico, nós podemos pensar isso para outros objetos também. Né? E, a partir disso, a minha pesquisa começou a tomar um rumo de comparação desses diferentes processos históricos. Né? Nesse slide aqui, nessa imagem, a gente vê crianças e adolescentes, todos homens, né, jogando consoles de videogame conectados à TV, a várias TVs. Aqui, na verdade, se trata de uma locadora dos anos 90, em que, em vez das pessoas irem e alugarem um jogo para levar para casa, elas alugavam por algumas horas um console para jogar no próprio local. Né? E elas podiam jogar por um curto período de tempo. Em geral, se alugava esses consoles por 1 hora, e esse tipo de locadora atendia principalmente as pessoas que não tinham condições financeiras de ter um console em suas casas. E isso foi bastante difundido no Brasil, né, devido às condições socioeconômicas do nosso país, que faz com que aparelhos de videogame e computadores e outros equipamentos eletrônicos que são necessários para que se jogue um jogo digital sejam inacessíveis para a maioria da população. Né? Então, essa era a única forma material em que alguém podia jogar. E essas condições materiais, elas influenciavam o tipo de jogo que era jogado. Né? Era muito difícil que alguém conseguisse jogar sem poder salvar na memória interna do cartucho ou do console o seu progresso num jogo. Ficaria muito difícil jogar um jogo que demorasse dezenas ou até centenas de horas para ser terminado. Né? Existem jogos no universo dos jogos digitais que demoram 200 horas para que se chegue até o final. Né? São jogos extremamente grandes e que, nessa situação material de prática de aluguel de um console por hora, sem que você consiga salvar o seu progresso, se torna impossível a aproximação de um jogo desse tipo. Né? Então, os jogos que eram utilizados, em sua maioria, nesses contextos de jogabilidade, eram jogos curtos, como jogos de esportes, jogos de tiro para pequenas interações, multiplayer, entre vários jogadores, você vê várias pessoas jogando juntas no mesmo console. A apropriação solitária de um jogo digital mais longo, de narratividade mais densa, em termos de enredo e tudo mais, ficava bastante difícil. Isso gerou uma cultura de jogos digitais
bastante peculiar no Brasil e que é bastante diferente da cultura de jogos digitais de um lugar como os Estados Unidos. Né, a maneira como nós interagimos com o universo dos jogos digitais, como nós, os jogos que nós preferimos, ou até mesmo quando nós jogamos o mesmo jogo, as escolhas e estratégias que nós fazemos dentro dos jogos são bastante marcadas por esse tipo de contexto. Né? É muito comum que jogadores brasileiros tentem ganhar tempo no jogo, tentem fazer as coisas da maneira mais rápida, tentem fazer as coisas da maneira mais fácil, enquanto jogadores de outros lugares não necessariamente vão agir dessa maneira. Claro que individualmente cada pessoa vai ter a sua própria maneira, mas existem estilos reconhecidos pelas comunidades de jogadores. E eu percebo que essas aproximações pessoais ou circunscritas a determinadas culturas não têm o mesmo peso e não são vistas das mesmas maneiras pelas diferentes culturas de jogo. Né? É muito frequente que jogadores brasileiros sejam ridicularizados ou sofram ostracismo em ambientes online pela maneira como jogam. Não só por isso, mas também pelo seu domínio da língua inglesa, que é considerada a língua de cultura, a língua de interação dos jogos online e tudo mais. Né? Então eu fui reparando que não existe uma horizontalidade dentro dos diversos estilos pessoais e culturais de se jogar um jogo, ou, no caso, saindo para o universo dos jogos, não existe uma linearidade entre os diversos processos semióticos de apreensão de qualquer objeto. Né? Nem todas as leituras de um mesmo livro são vistas da mesma maneira. Algumas são vistas como problemáticas, algumas são vistas como incorretas, algumas são vistas como aberrantes. Então, eu noto que existe uma hierarquia que muitas vezes é determinada pela posição de poder daquele que lê. Né? E aí eu comecei a utilizar teorias decoloniais para pensar essa questão, né? Sobretudo a teoria de lugar de fala, né? Que é bastante comum atualmente a gente ouvir falar em lugar de fala quando a gente está falando em questões raciais, questões de minoria sexual, minorias de gênero, minorias de sexualidade e tudo mais. O que seria a apreensão do lugar de fala? É quando nós observamos todas essas condições pessoais ou culturais circunscritas a determinados grupos em uma relação de poder. Né? Quem fala bastante sobre isso é uma colega e amiga, a Sueli Feliziani, que é pesquisadora e professora num projeto chamado Bibliopreta, que leva conhecimento e pesquisa à população negra de uma forma acessível. Né? Eles não ficam circunscritos dentro de departamentos acadêmicos e atuam bastante nas redes e com comunidades para levar conhecimento e pesquisa para as pessoas. Né? E a Sueli, que é essa pesquisadora, ela fala bastante dessas relações de poder quando a gente está pensando em lugar de fala. Né? Então, uma pessoa branca na nossa sociedade tem um lugar de fala de privilégio, e esse lugar de fala permite que ela cale pessoas negras. Um homem ocupa um lugar de fala histórico, social, que permite que ele cale a voz de mulheres. Heterossexuais conseguem calar homossexuais, bissexuais, e por assim vai. Né? Isso se tornou bastante importante na minha pesquisa sobre os jogos, justamente por aquilo que eu falei no início, a respeito da maneira como a indústria de jogos, como os jogadores e até mesmo os jogos, os softwares de jogo, fazem com que nós
com que membros de minorias não se sintam aptos a jogar determinados jogos, não se sintam seguros em comunidades online jogando determinados jogos, e tenham os seus processos semióticos, a história do seu encontro com esses objetos semióticos relegadas a um plano de inexistência, ou relegadas a um plano de não semiose, né, não vistas como um processo semiótico válido, ou quando visto como um processo semiótico existente, como um processo que não é aquele que diz respeito ao que é correto, ao que é padrão, né? Então é muito comum, quando a gente está falando dessa dinâmica de poder entre os processos semióticos, que os processos que vêm de lugares de fala privilegiados busquem se alçar fora da história e serem vistos como padrão, como aquele que diz respeito ao sentido verdadeiro daquele objeto semiótico. Isso ocorre de uma maneira bastante evidente nos jogos digitais, como eu disse no início da apresentação. A cultura nerd, a cultura gamer, ela se orgulha de ser uma cultura masculina, branca, heterossexual, predominantemente anglófona, e cuja participação de minorias não é bem-vinda, né? Então, a gente consegue ver essas questões de uma maneira muito forte no universo dos jogos digitais, mas que é uma questão que também é presente em outros objetos semióticos, né? Como a literatura, por exemplo. Né? Como a gente não pensa, em termos literários, que uma mulher não esteja apta a ler um livro. Né? Isso é uma coisa que não soa absurdo. Mas, quando nós vemos as dinâmicas de processos editoriais, da maneira como livros circulam na cultura, nós vemos que determinados livros que são considerados feitos para mulheres ou para garotas, como, por exemplo, Crepúsculo, ou outros livros do mesmo estilo, sejam considerados livros menores, livros aberrantes, livros que não deveriam ter sido publicados, que não deveriam ter sido lidos, ou coisas desse tipo. E até mesmo na adaptação cinematográfica de Crepúsculo, os atores que participaram desses filmes não são vistos como atores sérios, são vistos como atores menores, têm sua participação em outros filmes questionada, porque a sua própria competência é questionada, por terem participado da adaptação cinematográfica de um livro que é escrito majoritariamente para meninas, para garotas. Quem fala bastante disso, não sei se na pesquisa, mas que comenta bastante disso nas redes sociais, é a nossa colega aqui do Jesus, Carol Chiovato. Ela está sempre batendo nessa tecla do tipo de livro que é permitido ler, do tipo de livro cuja adaptação é bem vista e tudo mais que gira em torno disso. Né? Pouco se diz, por exemplo, da integridade de atuação de pessoas que participaram dos filmes como Velozes e Furiosos. Né? Ninguém questiona a escalação de um ator de filmes de ação para um filme de drama, mas isso ocorre com os atores de Crepúsculo, por exemplo. Né? Então, embora mais evidente no mundo dos games, isso também ocorre na literatura, como ocorre no cinema. Né? Recentemente nós vimos a filmagem da última trilogia da saga Star Wars, cujo segundo filme foi brutalmente atacado nas redes personagens femininas em posição de poder, e houve uma revolta dos fãs a respeito de algumas personagens específicas que foram excluídas do filme seguinte da teoria, por pressão da comunidade de fãs que não consideraram aquele tipo de interação como digna do enredo e tudo mais. Então, eu penso que
a análise desses processos individuais e processos que ficam muitas vezes restritos a determinados grupos sociais, a maneira como a gente pode ver a semiótica como algo não necessariamente do ponto de vista do consenso daquilo que é partilhado, mas do ponto de vista dos diferentes sentidos individuais que cada objeto semiótico tem para diferentes pessoas, diferentes grupos, e das relações hierárquicas entre os tipos de semiose, eu acho que é uma ferramenta bastante importante para que a gente consiga pensar o mundo atualmente, né? A gente está vivendo essa situação de pandemia e a Covid, ela é uma doença que está fazendo vítimas em tempos atuais, não só pela capacidade letal do vírus em seu aspecto biológico, mas pelo modo como a gente percebe essa doença semioticamente. Né? É uma doença invisível, por exemplo. Nós precisamos de dados científicos, de categorias, muitas vezes referentes à biologia, à química, nós precisamos da linguagem matemática para conseguir fazer projeções e conseguir entender como esse vírus circula, qual é o impacto dele, e também para combater o avanço da doença. E a maior estratégia que a gente tem é o isolamento social. Mas como que você convence uma população que não acredita em ciência de que ela precisa confiar no método científico para tomar as atitudes, quando o método científico não é presente em suas vidas, né? Ele não é ensinado de maneira adequada nas escolas, ele não está presente no cotidiano dessas pessoas. O que está presente no cotidiano dessas pessoas é a religiosidade, o ponto de vista assecular da igreja, que tem aqui no nosso país especificamente aspirações políticas e ideológicas muito precisas que têm por objetivo negar a ciência em alguns aspectos e fazer com que as pessoas ajam de determinadas maneiras e não de outras, para que esses grupos religiosos, políticos, atinjam seus objetivos. Né? Como que a gente consegue contrapor o processo semiótico científico a esse outro processo semiótico que circula pela maioria das pessoas, talvez, se a gente não considera esse processo semiótico como um processo semiótico digno de entendimento, digno de estudo, que tem não necessariamente uma validade, mas que tem poder social para fazer com que as pessoas ajam e com que as pessoas circulem, né? Esse é um dos pontos, por exemplo, do grupo Bibliopreta que eu mencionei anteriormente, que é não manter o conhecimento circunscrito na academia, mas levar isso de maneira acessível para as pessoas, para fazer com que a população participe do processo científico, que é uma maneira de ler o mundo, é um processo semiótico, e que possa contrapor outros discursos e outros processos semióticos que não necessariamente têm por trás ideologias que libertem as pessoas ou que façam com que as pessoas pensem e ajam de maneira que tragam benefícios para suas próprias vidas e tudo mais. Tá? Então, era basicamente isso que eu queria tratar na apresentação. Eu peço desculpas pela maneira talvez um pouco conturbada e confusa pelas quais eu apresentei. É bastante difícil para mim condensar todo o meu processo de pensamento e o meu processo de pesquisa feito a partir dos games em uma hora ou em uma palestra que pareça coerente e coesa quando o objeto talvez não seja tão conhecido, ou quando é um objeto que tem uma amplitude tão grande quanto essa. Então eu agradeço a presença de todos e espero que eu tenha contribuído de maneira positiva com a minha fala. Muito obrigada, Renato. Eu agradeço demais você ter aceitado o nosso convite
e ter trazido para a gente essas reflexões super relevantes e pertinentes, sobretudo trazendo realmente para a sociedade, né, o nosso trabalho e a nossa pesquisa. Achei muito, muito interessante a sua passagem da reflexão dos games e da narratividade dos games e ver o seu trabalho ao longo dos anos, né, e de como você passou para essa reflexão sobre lugar de fala e tudo mais. Extremamente relevante. Meus parabéns. Muito eu vou obrigado. agora começar as perguntas que o pessoal colocou no chat. Se alguém mais quiser se inscrever, pode botar o nome ou a própria pergunta. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, tá? Tudo o slide sumiu? Sim. Então, eu vou começar aqui por uma questão do Adail Sobral. Ele disse assim, seria possível dizer que os percursos são individualizáveis, mas o universo do jogo já estabelece todos os resultados possíveis? Sim. Eu penso que a gente tem uma mobilidade dentro daquilo que é colocado como possível para o... que é colocado como possível, né? Não se trata de a possibilidade infinita de apropriação desses objetos, né? Quando a gente pensa num jogo cuja narrativa é bastante móvel, frequentemente a gente tem duas ou mais opções, duas ou três, né? Se eu escolher a opção número 1, a personagem A morre e a personagem B sobrevive. Se eu escolher a opção 2, a personagem B sobrevive e a A morre. Se eu escolher a opção C, morre todo mundo. Ou a opção D, eu salvo todo mundo e por assim vai, e por aí vai. Né? Então, sim, todas as possibilidades finais, elas já estão circunscritas dentro da programação de um jogo. Mas fica bastante difícil a gente fazer uma análise exaustiva desse percurso com começo, meio e fim, porque eu estou falando de uma opção que dá esses 4 resultados. Mas a partir da escolha de uma opção, eu abro outras opções que vão dando mais escolhas e que vão alterando mais detalhes ou até mesmo o final. Tem uma série de jogos chamada Mass Effect e outra série de jogos chamada Dragon Age, que são séries que têm mais de um jogo, né? Existem 3 jogos da série Mass Effect, são 4 jogos da série Mass Effect, mas os 3 primeiros formam uma trilogia, e as escolhas feitas no primeiro jogo, elas são salvas e utilizadas no segundo jogo para mudar o ponto de partida e também o final da história. Então, existem tantas possibilidades e combinatórias diferentes que fica difícil eu analisá-las holisticamente pensando num todo. Né? Daria uma tese de, sei lá, de 2.000 páginas, pensando em todas as possíveis ramificações semióticas relevantes a todas as escolhas. Mas elas estão sim inscritas. Não sei se a Dail... eu disse obrigada. Então, vou passar para a próxima pergunta, que é uma pergunta feita pelo Luciano Borges. Ele diz assim, posso dizer que jogo é uma construção humana a partir de uma imaterialidade e os objetos materiais presentes no espaço vão ter diferentes significados para diferentes culturas entre a sociedade. Então, nessa perspectiva, como posso pensar na construção do sentido do jogo sob uma análise sujeito, do objeto, dos signos, pensando em cada cultura? A gente pode partir disso de várias maneiras. A gente pode adotar perspectivas como a do grupo Mi, em que a construção de sentido ela sempre se dá em ato, de acordo com a percepção de cada objeto material em dado momento e de como todos os mecanismos culturais, todos os sistemas sígnicos e outras coisas influenciam na maneira como a gente percebe esse mundo. E aí a gente teria diversos processos paralelos ocorrendo, cada qual com uma pessoa diferente. A gente pode pensar até pela tensiva, né?
A semiótica tensiva, quando a gente fala em percepção, intensidade e extensidade, o que a gente está falando é justamente da construção de valências, né? A gente está pensando nas diferentes valências que vão construir valores. E os valores diferentes que são inscritos em objetos, eles modificam a maneira como os sujeitos se relacionam, né? Para o Greimas, um sujeito só existe em relação a um objeto e na maneira como ele vai atrás desses objetos, como ele é colocado em movimento e como esses objetos circulam entre sujeitos no percurso narrativo. Esses objetos, eles são objetos de valor, e os valores inscritos, eles se dão, eles se constroem a partir dos diferentes atos de percepção e da tensividade relativa a cada ato individual. Então, a semiótica ela tem ferramentas em que a gente pode analisar a diferença. O que a gente comumente faz é fazer uma análise do nosso percurso de apreensão desse objeto. Quando a gente faz uma análise tensiva, a gente está fazendo a tensividade da nossa apreensão desse objeto, e que a gente, de alguma maneira, alça como a tensividade do objeto, ao sentido do objeto. Mas não se trata da única maneira possível. Então, a gente pode, sim, pegar cada um desses processos semióticos e fazer uma análise separada de cada um deles, e depois fazer elementos comparativos, verificar as relações de poder entre esses objetos e tudo mais. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. E ele quiser fazer alguma observação, Luciano? Senão a gente passa para a próxima. Bom, ele disse obrigado, então acho que respondeu. Tá. O Leonardo Reitano pergunta de onde é o termo semiose idiosincrática, se você pegou de alguém ou se você que está propondo. Eu nunca vi em nenhum lugar, na verdade. Eu sei que quando o grupo me fala do princípio da semiótica, eles falam que eles tentam buscar a semiose nas suas origens, né? Eles não querem saber necessariamente a semiose do ponto de vista compartilhado, eles querem a semiose para cada indivíduo no processo próprio dele. Então, é a semiose do bebê que está vendo uma maçã pela primeira vez, né? Como é que isso se dá biologicamente, culturalmente, para aquela pessoa. Eles falam em alguns determinados momentos do livro, a gente tem a semiose da lesma, a semiose da minhoca, a semiose da ameba e tudo mais, que eles colocam naquele texto. É um texto bastante interessante de ler, né, para a gente que está acostumado a trabalhar com objetos culturalmente consagrados, pensar... em geral, a gente trabalha em semiótica com arte ou com o discurso de figuras políticas, figuras de autoridade, e quando a gente abre o grupo Mi, a gente está falando de semiose da minhoca, né? Como é que a minhoca se relaciona semioticamente com a Terra, né? Então eu pensei no termo de idiosincrasia e eu falei em semiose idiosincrática, eu não pensei nisso talvez como um termo técnico, né? É um termo técnico que você acaba de cunhar. A Mônica pergunta aqui, qual foi a autora citada que comenta sobre o acesso a determinados objetos semióticos? Foi mencionado o caso das mulheres dos filósofos que limpavam as mesas de trabalho. Ela não pegou o nome da autora que você menciona. O nome dela é Sarah Ahmed, e o livro é Queer Phenomenology. Eu peço desculpas por não ter incluído isso nos slides. Eu não pensava em citá-la quando eu planejei. Eu fui meio que levado pela apresentação. Eu não ia citá-la de uma maneira tão específica nesse livro, então eu peço desculpas por não ter colocado no slide, né? Mas o nome é Sarah Ahmed e o livro é Queer Phenomenology. Muito obrigada, Renato. A Clarissa Monteiro colocou aqui uma pergunta, puxando a pergunta anterior do Adail. Como nós podemos classificar ou categorizar nesses resultados previstos no jogo
bugs e glitches, eu não sei falar essas palavras, mas deve ser assim, que são possibilidades escritas no próprio código do jogo, mas não intencionais. Excelente pergunta, Clarissa. Bugs e glitches, eles têm uma propriedade, eles participam do processo semiótico dos jogos digitais de uma maneira bastante interessante, né? Vários jogadores fazem uso de bugs e glitches, bugs e glitches, na verdade, são erros de programação do jogo que ocorrem e que criam resultados inesperados dentro do jogo que os desenvolvedores não previam. Então, um exemplo seria, eu estou andando por um determinado labirinto dentro do jogo e no meio de uma dos becos sem saída, se eu pular de determinada maneira, eu consigo um erro de programação que me faz atravessar a parede. Isso é um glitch. É uma coisa não intencional, aquela parede deveria ser sólida, ela não deveria ser atravessável, mas existe um erro de programação que fez com que ela fosse, e eu, como jogador, posso muitas vezes explorar esse glitch. Existe toda uma comunidade de jogadores que faz uso dessas propriedades não intencionais para, entre aspas, quebrar o jogo e ver o quanto eles conseguem trapacear de determinada maneira. A trapaça é um elemento muito importante da semiose num jogo digital, né? Todos os desenvolvedores, isso está inclusive em manuais de desenvolvimento de jogos, que o jogador ele sempre vai buscar trapacear de alguma maneira, né? Então, naquele exemplo que eu coloquei no slide daquela rua, em que um desafia o outro a pular de uma perna só cantando o hino nacional, a pessoa ela pode querer cantar o hino nacional da França, porque eu não especifiquei o hino nacional de qual país. Ou ela pode querer se apoiar na parede com a mão, porque eu não disse que não podia, né? Então, todas essas esses detalhezinhos não intencionais que acabam aparecendo dentro do universo digital e que criam essas situações inusitadas, eles têm, sim, valor semiótico muito grande, eles são... já eu respondo a sua pergunta, Beth. Eles são explorados por jogos, especificamente por jogadores que se colocam numa categoria chamada de speedrunners. O que é um speedrunner? É um jogador que tenta terminar o jogo o mais rápido possível, e geralmente eles gravam essas sessões de jogos, cronometram e colocam na internet para mostrar que eles conseguiram bater o recorde de outra pessoa. E eles frequentemente fazem uso desses glitches de passagens e de outras coisas para ganhar tempo ou para fazer por caminhos tortuosos e chegar ao seu objetivo de terminar mais rápido ou de obter algum outro tipo de vantagem. Então, eu posso sim colocar isso na minha análise, né? Existem bugs e glitches famosos em alguns jogos, né? O Super Mario 64 é muito famoso por seus bugs e glitches. Um outro jogo muito famoso é o Skyrim, que tem bugs e glitches conhecidos, difundidos e que são bastante utilizados pela comunidade e que criam sentido, eles fazem parte da minha experiência semiótica com esse objeto. Exatamente, Clarice, Skyrim é um glitch que dá para jogar. Para quem nunca viu Skyrim, ele é um jogo que ele é praticamente permeado por glitches e bugs do começo até o final. Renato, teve um comentário anterior da Clarissa que eu acho, porque eu não entendo nada de games, mas eu acho que dialoga com o que vocês estão falando agora, mas eu não tenho nem competência linguística para ler esse comentário, porque tem várias palavras que eu não
sei como são pronunciadas, mas vamos lá. Ela diz assim, sobre os mods, esses modificadores de jogo, há aqueles que fazem modificações estéticas e tem aqueles que inserem novas narrativas e até mesmo modificam a mecânica dos jogos. A série do Elder Scrolls é um exemplo disso. Em especial o Skyrim, que é isso que vocês estão falando agora, né? Em que o mod acrescentou uma nova missão, como um novo mapa, personagens, voice acting, etc. E o mod fez tanto sucesso que virou um jogo independente. Exatamente. Existe, aliás, a empresa que criou esse jogo Skyrim, o nome dela é Bethesda, ela é conhecida e bastante difamada por pesquisadores de games fora do Brasil, porque ela é famosa por criar jogos, mas não fazer revisão e polimento do jogo antes de lançá-lo. Então o jogo ele sai inteiro cheio de glitches. E eles partem do princípio de que os próprios jogadores vão, por meio de ferramentas externas ao jogo, consertar esses glitches para eles. E aí, a partir do momento que um jogador consegue consertar um glitch a partir de um mod, de um modificador de jogo, e esse mod faz sucesso, a Bethesda entra com um processo contra esse criador do mod, fazendo valer os termos de serviço e de apropriação do software para roubar esse mod e introduzi-lo numa atualização do jogo que conserta aquele problema. Então, ela vende o jogo para você, faz com que você o conserte e depois rouba, sem dar os créditos e sem pagar, o conserto do jogo. Né? Então, ela utiliza trabalho intelectual alheio sem pagar, sem dar crédito e tudo mais. Então é um tipo de apropriação bastante tóxica desses jogos. Né? Respondendo a pergunta da Beth que eu vi aqui, o glitch poderia ser isso, na verdade. Né? Pensa, por exemplo, num gol de mão que não é visto pelo juiz, é uma coisa que não está prevista, porque bateu, o cara foi dar uma cabeçada, bateu na mão, porque ele estava com a mão na cabeça por algum motivo, e cai na rede, todo mundo comemora gol, o juiz não vê. Isso é algo que não deveria ocorrer, mas que ocorre, né? Então, talvez seja um paralelo interessante, sim, de fazer. Teve um comentário do Leonardo Reitano, durante a sua fala, quando você estava falando dos elementos do entorno, né, digamos assim, do jogo e dos textos, né, ele colocou aqui que o Genete e o Eco chamam esses elementos de paratexto. Eu não sei se ele ou você mesmo querem comentar mais alguma coisa a respeito. Eu acho que é um termo que pode ser utilizado, sim, né, os elementos são paratexto, mas eu gosto de pensá-lo sempre a respeito das práticas, né? Naquela imagem que eu mostrei da minha partida de Final Fantasy, todos aqueles elementos, eles dizem respeito a um tipo de prática e eles me fornecem alguma informação, né? Então, a parte de chat eu consigo utilizar para me comunicar com o meu time, me comunicar com os meus amigos, que não estão necessariamente no meu time, eu consigo diversas outras informações a respeito daquilo. Existem modificadores que eu posso colocar que me fornecem outras informações, e todas elas dizem respeito a um tipo de prática diferente, que não necessariamente apontam para o mesmo lado, né? Então, as diferenças cosméticas, do jogo, né? A maneira como, por exemplo, eu mudo a aparência da minha personagem, ela não interfere na minha ação, mas ela interfere na maneira com a qual eu relaciono com a minha personagem, com o meu avatar de jogo, né? A gente usa o termo avatar para falar da personagem que você efetivamente controla dentro desse universo, serve para eu dar uma personalidade para ele, me relacionar afetivamente com ele de determinada maneira. Isso diz respeito a uma prática, a uma estratégia, a uma forma de vida
daquele plano de expressão que eu estou colocando, que não necessariamente se relaciona com um elemento visual mais prático, como aquele círculo laranja que eu mostrei, que diz que que me diz quando eu preciso desviar ou não, né? A gente pode chamar de paratexto, mas eu prefiro usar a questão das práticas. A gente tem vários elementos, não necessariamente esses elementos formam um todo holístico, em que a parte diz respeito ao todo. Eles vão apontando para várias coisas diferentes. Ótimo, Renato. Tem um outro comentário do Leonardo Reitano sobre os glitches. Ele trouxe o exemplo do Mortal Kombat, que tem um grupo de personagens que foi desenvolvido a partir de glitches de cor em jogos anteriores. Sim, isso acontece. É bastante comum que elementos inesperados sejam aproveitados no jogo. Um exemplo bastante interessante para jogadores da série Final Fantasy, né, que eu gosto muito da série Final Fantasy, eu sempre trabalho com ela de alguma maneira ou de outra, né? No jogo Final Fantasy XI, que também é um jogo online que foi lançado no início da década de 2000, os desenvolvedores colocaram 2 tipos de classes de personagem que o jogador poderia usar para combate: o samurai e o ninja. O samurai, ele era visto como um guerreiro de curta distância que serviria para atrair a atenção dos inimigos e seria alguém que aguentaria bastante golpes. Então ele serviria como protetor dos demais e poderia lutar contra os inimigos dessa maneira. E o ninja era um guerreiro bastante ágil, que conseguiria danificar e machucar os inimigos muito fácil e era visto como uma classe especialista em causar dano. E quando essas classes foram lançadas dentro do jogo digital, os jogadores perceberam que colocando determinados equipamentos no samurai, ele causaria dano extremo, maior que o do ninja, e que colocando determinados equipamentos no ninja, ele conseguiria atrair a atenção dos inimigos tão bem ou melhor quanto um samurai, e como ele era muito ágil, ele desviaria da maioria dos ataques e ele não seria atingido. Então, o que aconteceu é que os jogadores utilizaram o ninja da maneira que os desenvolvedores acharam que eles utilizariam o samurai, e utilizaram o samurai da maneira como eles acharam que utilizariam o ninja. Né, a partir de uma utilização de equipamentos inesperada pelos desenvolvedores. Então, várias dessas coisas que não aparecem e não são colocadas são incorporadas depois no jogo de alguma maneira, né, como no caso do Leonardo. Isso é muito comum. Né, e isso ocorre atualmente até fora dos jogos digitais. Né. Eu não sei, os cinéfilos, se eles acompanham os lançamentos todos, mas ano passado a gente teve a adaptação daquele musical Cats para o cinema, e ele foi bastante criticado, porque a primeira versão que saiu nos cinemas tinha efeitos especiais extremamente ruins que não estavam finalizados. Porque na edição ocorreu um problema com um arquivo ou algo do tipo, e a versão que foi enviada para os cinemas tinha elementos que você via a manga da fantasia que deveria ter sido por meio de um efeito especial e de uma pós-produção mesclada com a pele, para que a personagem parecesse efetivamente um gato. E aí, com as críticas sofridas, a empresa, né, o estúdio cinematográfico, atualizou a versão dos cinemas. Agora que a gente está num ambiente completamente digital, isso foi possível. Né? Então, isso ocorre até em outras coisas que não são jogos atualmente. Eu não percebi mais nenhuma questão que tenha ficado sem resposta. Teve um pedido de referência que, se eu entendi bem, a própria Beth já respondeu lá nos comentários do Fernando Moreira. Qual seria? Se ficou alguma pergunta, gente, podem abrir o microfone, chamar ou escrever aqui do lado. Mas eu acho que foram todas respondidas. Então, não sei se Ivan quer falar alguma coisa, ou Beth.
para a gente finalizar? Já está dando também 16 horas. Eu peço coisa, desculpa por não ter trazido, não ter colocado essa referência da Die Cacou nos slides, porque também foi algo que eu lembrei no meio da fala. Então eu peço desculpas por não ter colocado. Pode sim. Tudo bem, imagine. Beth? Então, só rapidamente agradecer ao Renato. Bom, eu, né, como ex-orientadora, não posso falar muito, porque falar de filho é coisa complicada, né? Mas eu gostei muito da sua apresentação. E só para realmente esclarecer, o Fernando perguntou sobre a referência um africano, Lema Kunaima, e eu localizei e postei aqui para ele, que está na biblioteca. Então, já essa parte está resolvida. Muito obrigada. Foi muito legal ver você aqui, que começou, agora, né, um pouco, tem que dar de mãe, né? Começou com iniciação científica, assim como a Thaís também, né, junto comigo. O Renato fez uma iniciação tecnológica, e também veio seguindo, e agora com seu doutorado, uma reflexão muito instigante, e foi a tese dele que foi indicada pelo programa de inglês como para concorrer ao prêmio CAPES de tese. Então, dá os parabéns duplamente para ele. Obrigada, Renato. Muito obrigado, Beth. Eu só tenho a agradecer a todos. Eu peço desculpas realmente se eu não tenho como medir o quão conturbada ou quão confusa foi a apresentação, né? Fique tranquilo, foi bastante clara. Eu fico bastante nervoso nessas horas. O pessoal está agradecendo aqui bastante nos comentários. O chat vai ficar visível depois para as pessoas que acessarem a gravação? A gente recebe um aviso que sim. Quando eu abro aqui o chat, ele fala, os comentários também são gravados, então acredito que sim. Ótimo, então as pessoas vão poder pegar essa referência. Sim. Muito obrigada. Então, acho que a gente pode encerrar o FAPES de hoje, não é? E nos vemos em breve, mês que vem. Deixa eu já pegar aqui para vocês fazer o nosso merchan. O FAPES de setembro. Deixa eu abrir aqui para passar as informações e já o link para vocês direitinho. Então, o FAPES de setembro acontece no dia 25, às 14. Vou passar aqui o link para vocês, com o Lourenço Cigana. E o título é Um Sistema Flexível, as Oposições Participativas, Desafios e Perspectivas. Vou botar o link aqui do evento do FAPES do mês que vem para vocês no chat. Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Renato. E até mês que vem. Obrigado. Tchau. Obrigado, Renato. Obrigado, gente. Até a Obrigado, próxima. Ivan. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.